Oi, pessoal! Olá novamente. Bom, então continuando as nossas aulinhas de métodos de separação de misturas, vou falar um pouquinho agora com vocês do método de flotação e cristalização. Como a gente viu anteriormente, tanto a flotação quanto a cristalização são métodos utilizados para separar sólidos que estejam misturados a líquidos, né? Nós já vimos em aulas anteriores outros dois métodos de separação de sólidos misturados em líquidos, que é o processo de decantação e o processo de filtração. Vamos começar então com o processo de flotação, tá? Em que consiste esse processo? É um processo de separação, como eu já disse, de misturas formadas por um sólido e um líquido, e se baseia na diferença da densidade desses componentes da mistura, tá certo? Nesse processo é utilizado o ar para arrastar o componente menos denso para a parte superior da mistura. Vamos supor aqui, gente, numa estação de tratamento de águas, tá? Aqui eu tenho água, né? Então é a parte líquida da mistura. E isso aqui que está aqui em cima estava misturado, são partículas sólidas ou coloides que estavam misturados aqui nessa água. Então, o que eles fazem? Eles promovem a liberação de bolhas no fundo deste tanque aqui, bolhas que são ascendentes, ou seja, se movimentam de baixo para cima. E essas bolhas vão carregando as partículas menos densas. E essas partículas menos densas vão se agregando aqui por causa de um outro processo anterior que eles fazem de coagulação, é uma substância química que eles colocam aí nessa mistura que fazem esses flocos se formarem. E aí depois eles vêm e retiram essa parte mais sólida da parte superior do tanque, separando então a fase sólida da fase líquida da mistura. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, o processo de flotação é um processo de separação de misturas, onde os componentes dessa mistura são algo sólido e algo líquido, tá certo? Podem ter mais de um sólido também, beleza? Nesse processo é utilizada uma corrente de ar para promover a separação do que é menos denso para o restante do líquido, beleza? Bom, vamos seguir agora para o processo de cristalização. A cristalização também é um processo de separação de um sólido que está solubilizado em um líquido. Um exemplo prático para vocês visualizarem o que é esse processo de cristalização são as salinas. Todo mundo já deve ter ido viajar para a região dos lagos e visto essa paisagem, né? São como várias piscinas, onde são depositadas a água do mar, piscinas bem rasas. Essa água evapora e o que fica ali? O sal, tá certo? Que estava dissolvido na água. Então, em que se baseia esse processo de cristalização? Qual é a propriedade da matéria que está envolvida nesse processo de separação de misturas por cristalização? É a solubilidade. Então, aqui, pessoal, o sólido, a fase sólida da mistura tem que ser solúvel na fase líquida. Nesse exemplo que a gente deu, a gente já comentou em aulas anteriores. O sal, que é o soluto, a fase sólida, ele é solúvel no solvente, que aqui no caso é a água, tá certo? Então ele se dissolve na água e para separar esse sal dessa água, basta eu aguardar um pouco para a água evaporar e o sal vai se depositar no fundo dessa piscina ou no fundo do frasco que você tem aí e queira separar o sal da água em que ele esteja dissolvido. Beleza, pessoal? Aqui, mais uma vez, a nossa tabelinha, né, de praxe, que compila todos esses métodos de separação que a gente falou nessa aula. Bom, então, iniciando pela flotação. A flotação é método de separação de substâncias sólidas misturadas com líquidas, mas também pode separar dois líquidos de densidades diferentes, tá certo?
A flotação separa misturas heterogêneas, ou seja, aquelas misturas que eu consigo diferenciar os compostos envolvidos na mistura, tá certo? Qual é a propriedade da matéria envolvida nesse método de separação? A densidade. Lembrando que a flotação é aquele processo que a gente utiliza para poder separar o ouro de areia, de cascalho, beleza? E onde a água é utilizada para arrastar as substâncias, os componentes menos densos ali da mistura. E o processo de cristalização separa misturas compostas por um sólido e um líquido. No caso da cristalização, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. No caso da água do mar, que a gente coloca para evaporar e separar o sal, aquilo lá é uma mistura homogênea, né? Você não consegue diferenciar o sal da água que está dissolvida. Mas ela também é utilizada para separar misturas heterogêneas. E qual é a propriedade da matéria envolvida no processo de separação por cristalização? É a solubilidade. Beleza, pessoal? Até a próxima videoaula sobre métodos de separação de misturas. Beijinho, fiquem em casa.